Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro e esta é a 18ª lição do nosso Método Moderno de Tupi Antigo. Lição essa que se intitula Avaporu. Muito bem, o título da lição é um título bastante conhecido. A palavra Avaporu, não é? Deu nome a uma grande obra do modernismo brasileiro, o quadro de Tarsila do Amaral, Avaporu, que vocês podem encontrar em muitos lugares, não é? Esse quadro de Tarsila do Amaral. Foi, então, uma obra que simbolizou o modernismo brasileiro, que aconteceu então, começou então no ano de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Avaporu quer dizer então homem comedor de gente ou antropófago. Nós vamos falar disso mais tarde. Vamos então ler a nossa lição, que está na página 248. Leiam comigo. O cacique Tatamirim diz: Inderemi epiaca orero bayaramo icó. O que tu vês é o nosso inimigo. Oreto bayaramo icó. Literalmente, está como nosso inimigo. Está na condição de nosso inimigo. Esse uso de icó e da posposição ramon, né? Às vezes na forma somente amon, é muito comum em tupi. A exerembiaruera maranaremebé. Ele é o que eu apanhei durante a guerra. A exeremiucarama cori. Ele é o que eu matarei hoje. Nós vamos já explicar esse uso desse emi. O que significa isso? Vamos avançar mais um pouquinho, já vou explicar para vocês o que é isso. Avapequei apiava onhanibae. Quem é aquele homem que corre? Literalmente seria, quem é aquele homem o que corre? Certo? Vocês já viram esse bae formando então deverbais em tupi. Onhanibae, o que corre. Em seguida, xeremi mondó puera tavamoaepe. Oyeviroikovo, o que eu mandei para outras aldeias. Outra, amoaé, certo? Amoaé é a palavra que tupi que traduz outra, né? Outros, outras. Oyeviroikovo, está voltando. Literalmente, volta estando. Icó, estar no gerúndio. Vamos ver a próxima frase. Temi mondó osik. O enviado chega. Pois bem, vocês perceberam aí em vários verbos, não é? O uso de um afixo, emi. Olhem lá, então, emi, epiaca, na primeira linha, enviaruera, na primeira linha também no final da linha, aí em vez de emi ficou embi, também é possível. Depois na segunda linha, xeremiucarama. Vejam então o que significa isso. Assim como nós temos deverbais ativos, deverbais agentes, né? Nós temos também deverbais passivos ou pacientes. Por exemplo, o verbo escrever. Escrever em português. Vamos ver um deverbal que vem de escrever. Escritor.
escritor, né? Escrevente. Escritor é aquele que escreve, o escrevente também. Agora, qual seria um deverbal paciente ou passivo do verbo escrever? O escrito. O que alguém escreve é o escrito, certo? Então, esse tipo de deverbal paciente, passivo, é o que vai ser formado em tupi antigo com o afixo emi. Emi. Emi é usado então junto de um verbo transitivo e ele vai formar então um deverbal passivo. Então vamos pegar o verbo kutuk. Kutuk significa espetar, certo? Furar, cutucar. Vamos colocar então o verbo kutuk na sua forma nominal, aquela forma em que ele é substantivo. Então, cutucar já está aí na forma de um substantivo. Vamos colocar antes então do verbo emi. Emi cutuca. Emi cutuca quer dizer então o espetado, mas isso aí não pode ser usado assim. Nós vamos precisar de usar os prefixos de relação. Então, te me cutuca. Vejam então aí que nós vamos usar o te, vamos usar também o R, o que eu espeto, o que eu cutuco. Xeremi cutuca. Temi cutuca significa o espetado de alguém, o cutucado de alguém. Cutucado, aquele que alguém cutucou. Xeremi cutuca, o que eu espeto, o que eu cutuco, certo? Inderemi cutuca, o que tu espetas, o que tu cutucas. Pedroremi cutuca, o que Pedro espeta, o que Pedro cutuca, o cutucado de Pedro, literalmente. Na terceira pessoa, semicutuca, terceira pessoa pronominal, né? Semicutuca, o que ele espeta, o espetado dele, certo? Vejam então que coisa interessante. Nós podemos formar então muitas palavras a partir de verbos transitivos, né? De verbais passivos. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos pegar então o verbo epiak. Epiak quer dizer ver. Vamos substantivar o verbo epiak. Vamos colocar um A no final. Epiaka. Nenhum substantivo em tupi pode terminar em consoante, né? Se terminar, põe A. Epiaka. Agora vamos colocar o afixo. Emi epiaka. E agora ele tem de receber prefixos de relação. Temi epiaka. Temi epiaka quer dizer o visto. O que é visto por alguém. Temi epiaka. O que eu vejo? Xeremi epiaka. O que tu vês? Inderemi epiaka. O que ele vê? Semi epiaka. Viram como é fácil? Vamos pegar agora umas palavras mais conhecidas de vocês. Vocês sabem que o verbo cau, ele significa beber cauim, mas também pode ser outra coisa. Cau pode ser um verbo transitivo, que significa empapar. Cau. Pois é. Se eu disser assim, ai cau abati. Eu empapo o milho, a farinha de milho. Ai cau abati o i. Eu empapo a farinha de milho, certo? Vejo então, eu faço uma papa com ela, certo? Agora vamos dizer assim, o que eu empapo é a farinha de milho.
O empapado é a farinha de milho. A empapada é a farinha de milho. Como é que eu diria? Então vamos colocar KU. KU precisa de sufixo A para virar substantivo? Não. Então KU já termina com vogal, né? KU. Vamos acrescentar o afixo EMI. EMI, agora nós temos aí uma sílaba nasal, ó. EMI. Encontra um K. O que acontece? Conforme você já viu na lição 4, quando uma nasal encontra uma consoante K, esse K ele se nasaliza. Em vez de MKU, fica EMINGAU. EMINGAU. Aí vamos colocar os prefixos de relação. TEMINGAU. TEMINGAU quer dizer o empapado. XEREMINGAU, o que eu empapo. INDEREMINGAU, o que tu empapas. SEMINGAU, o que ele empapa. PEDROREMINGAU, o que Pedro empapa. Pois é, que coisa curiosa, né? O que será que veio dessa palavra aí? Vocês já devem ter desconfiado, né? TEMINGAU vai perder então, pode perder essa sílaba T formada com o prefixo de relação da forma absoluta, pode ficar então só MINGAU. MINGAU. E aí com o tempo a tonicidade da palavra mudou e ficou mingau. Mingau é o que alguém empapa, aquilo que é feito papa por alguém. Mingau, certo? Então a palavra mingau vem do tupi antigo. Qualquer palavra pode perder? Sim. Da forma absoluta com T, nós podemos tirar esse T, essa sílaba T, né, T mais E, do afixo, e ficar somente a forma com mi. Por exemplo, vamos pegar o verbo U. U quer dizer comer. Vamos colocar o EMI? EMI-U. EMI-U. Não podemos usar assim, precisamos usar com os prefixos de relação. Então como é que fica? TEMI-U. TEMI-U ou TEMBI-U. Quando o verbo for assim monossílabo tônico, certo? E não for nasal, nós podemos então usar, em vez da forma EMI, podemos usar também EMBI. Então nós podemos dizer tanto TEMI-U ou TEMBI-U. O que será que é TEMI-U ou TEMBI-U? O que alguém come, o comido de alguém. Ou a comida de alguém. TEMBI-U. Vocês já viram essa palavra antes, né? Aquilo que eu como. XEREMI-U ou XEREMBI-U. Certo? Como nós não temos uma nasal aí, no U nós podemos usar a forma distendida, né? Mbi. Então, o que eu como, XEREMBI-U. O que tu comes, INDEREMBI-U. O que ele come, SEMBI-U. O que Pedro come, PEDROREMBI-U. Entenderam? Pois é, uma palavra conhecida de vocês. Vamos ver mais palavras conhecidas que vêm daí? Pi. Pi quer dizer em tupi, soprar. Aiopi. Eu sopro o teu cabelo, por exemplo. Aiopi de aba. Sopro o teu cabelo. Faço. Pois bem, vamos então formar um deverbal a partir desse verbo pi. Quando eu junto mi, né, emi, com pi, o que acontece que essa sílaba emi, ela é nasal e encontra um P. O que acontece quando uma sílaba nasal encontrar um P?
numa composição ou numa derivação. Como é que vai? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o P vai se distender, então fica emimb. Em vez de MP, emimb. Certo? Vamos então ter de usar os prefixos de relação. Temimb. Temimb significa o soprado de alguém. O que alguém sopra. O que vocês imaginam que seja isso? Temimb. Pois é, pode cair então essa sílaba T e fica só mimbi. E vão ao dicionário para ver o que é membi. Membi quer dizer flauta em tupi. A membi, as membis indígenas são flautas indígenas. Sabe que às vezes essas flautas eram feitas até de osso humano, né? Isso escandalizou muito os europeus, né? Ver os índios tocar flautas, né? Com pedaços de ossos humanos que eles furavam, porque os ossos são ocos no meio. Então faziam flautas com isso. Não só com isso, né? Mas podiam fazer também com ossos humanos. Membi ou mimbi. A minha flauta. Aí nós não podemos fazer cair o re, né? Então xeremimbi. Xeremimbi, né? Em tupi antigo. Tua flauta. Inderemimbi. O que tu sopras, literalmente, né? Xeremimbi. O que eu sopro. Inderemimbi, o que tu sopras. O que ele sopra. Semimbi. Entenderam? Na forma absoluta, pode cair a sílaba T, formada pelo prefixo de relação, mais o E do afixo. Então, pode ficar só mimbi, em vez de temimbi. Outra palavra que leva esse afixo emi, que entrou para a língua portuguesa, é a palavra mixira. Mixira é uma palavra muito usada na Amazônia. É uma conserva de pirarucu ou de carne de tartaruga junto com a gordura do próprio peixe ou da própria tartaruga. Uma mixira. Mas essa palavra originalmente significava outra coisa. Vem do verbo essir, que quer dizer assar na brasa, tá? Então, a forma essir, ela recebendo o afixo emi, nós vamos ter então emixira, tá? Há uma pequena irregularidade aí, né? Essir fica essira como substantivo, recebe então o afixo emi, emixira. Por que esse S aí vira X? Vocês já aprenderam, né? Quando nós temos um I e um S numa composição, numa derivação, nós vamos transformar esse S em X, né? Então, emixira. Vamos usar então os prefixos de relação. Temixira, o que é assado, o assado de alguém. Xeremixira, o meu assado, né? O assado dele, né? Semixira, o assado dele. Xeremixira, o meu assado. Inderemixira, o teu assado. Semixira, o assado dele. Certo? Tirando esse T, essa sílaba T aí, formada pelo prefixo de relação mais o E do afixo, nós temos então mixira, que é o assado, que acabou virando uma outra coisa, né? Tornando-se uma outra coisa na Amazônia. A mixira é então essa conserva de carne, de peixe, com o óleo dele, tá bem? Muito bem, ficamos então por aqui e até a nossa próxima aula.